Vamos lá, pessoal. Mais uma vez, obrigada. Quero só comunicar aqui para vocês, acredito que vocês acompanham aí no celular também. Estamos aqui com 70 participações aí dos motoristas. Muito obrigada. Espero que toda semana seja dessa forma, né? Que o público goste de participar aqui do nosso DSS, porque são informações que a gente nunca é demais. O aprendizado nunca é demais. Todo dia a gente aprende algo diferente. Até quando a gente está aqui se comunicando com vocês, estudando material, a gente está aprendendo também. Então, imagina vocês aí que estão diariamente, né, nesse trabalho árduo de vocês, que não precisam também de estar sendo atualizados semanalmente para poder evitar o acidente. E é isso que a gente espera. Ontem eu iniciei dando alguns recados, e vou fazer isso hoje, já que tem esse público maravilhoso aí com a gente, participando do DSS, tá? Todas as vezes que a gente está aqui assistindo o DSS ao vivo, depois a gente faz uma edição e coloca o vídeo lá no Acônicos, que é onde você também faz o seu checklist diário, pré-viagem. Lá tem a abazinha do DSS, você vai entrar lá, depois que eu anunciar lá no grupo dos motoristas, que está disponível o link está disponível o vídeo, você vai assistir o DSS que a gente está fazendo agora também. Lá, com edições, mais curto, e com um teste no final para você responder. É necessário que todos que estejam aqui participando assistam lá no Acônicos também, porque lá gera evidência para o nosso cliente que vocês participaram, de fato, do DSS. Tá? O período é normalmente 8 dias que a gente tem para assistir esse DSS. Quem não assistiu até agora, os do mês de fevereiro e março, que já estamos no final de março, corram lá e assistam no seu horário de jornada. Mas como eu vou fazer isso? Para um dia aí do seu almoço, avisa o pessoal da operação, se comunica, a comunicação é tudo, e vai assistir o DSS. Vai sair meia hora depois da hora que você tem que cumprir o seu almoço. Você está produzindo também, quando está assistindo o DSS, porque você está tendo uma informação a mais, ou está relembrando coisas que você já viu, e vai te acender aí ó, a luzinha da tua cabeça para você praticar hábitos seguros e não se acidentar. Porque o mais importante é você ter 0 acidente e 0 violações também. A gente precisa reduzir o nosso número de violações, tá? 0 acidentes somos e vamos continuar sendo. Agora, as violações a gente precisa repensar. Como é que estão os meus hábitos seguros? Então, para isso, a gente passa semanalmente assuntos direcionados ao que mais está ocorrendo aqui na nossa empresa, dos últimos 8 dias. Então, é importante que a gente escute. Quando liga esse celular, preste atenção aí o que está acontecendo, o que está sendo passado para você. Não só entrar para dizer que está lá presente, mas é prestar atenção. Levanta a mão que a gente pode abrir aqui para você falar, né? Ou manda a sua dúvida lá escrita, ou liga para mim depois para tirar a dúvida. Mas interajam. A gente precisa disso, que vocês interajam com a gente, tirem dúvidas, para que tudo seja sanado e que a operação flua com segurança, com 0 violações e 0 acidentes. Tá? Então, assistam os DSS dentro da sua jornada, não é para assistir no domingo, nem à noite, nem feriado, nem nas férias. Tá? É só dentro da sua jornada de trabalho. Toda terça-feira, a gente faz o nosso encontro aqui, às 6 horas. Como a gente se encontrou agora com mais de 70 pessoas ali participando, a gente espera que na próxima semana aconteça da mesma forma. Porque isso é importante para mim, é importante para vocês, principalmente que estão na estrada. Tá? E hoje a gente vai falar aqui sobre o tema simulado de emergência, o exercício de simulado de emergência que a gente faz, né, anualmente. Fazemos vários durante o ano, mas a gente faz um maior. E esse maior foi feito no dia 27 de fevereiro. E Lucas vai passar para a gente aqui como aconteceu esse simulado, a importância desse simulado, as lições aprendidas, o que precisou, o que foi feito corretamente, ações positivas que foram tomadas durante o simulado e algumas que precisam melhorar. Tá? Foi gerado um plano de ação e aí vocês precisam receber essas informações para que, na hora que se deparar com a emergência, você saber como agir de forma correta, segura, para não piorar mais ainda aquele cenário. Mas a gente batalha e está aqui semanalmente para que ele não aconteça. Esse é o objetivo, não aconteça. Mas se acontecer, o que a gente deve fazer? Bom dia a todos, mais uma vez. Como a dona Ana frisou, é extremamente importante, porque ontem eu fui indagado, né? Fui questionado, mas por que? Eu ganho o que com isso, né? Com DSS, com alguma informação de segurança, né? Eu costumo dizer, e eu ouvi isso uma vez, que polícia e segurança ninguém gosta de estar perto. Mas quando acontece alguma coisa, é o primeiro a ser chamado. Muitas das vezes a gente fica nesse impasse de segurança, não, que isso é chato, que isso é aquilo. Só que isso é extremamente importante. E na hora que acontece algum sinistro, na hora que acontece algum problema, a primeira coisa que a gente lembra é da segurança. Porque eu não fiz isso, porque eu não fiz aquilo, porque eu não escutei isso. Então é extremamente importante a gente frisar, uma vez por semana, a gente está aqui se reunindo. Por exemplo, uma vez no mês a gente também tem a reunião mensal. E toda terça-feira
temos o DSS, que é o Diálogo Semanal de Segurança. Para os mais antigos já está gravado na mente, né? Mas para os mais novos, Diálogo Semanal de Segurança. E uma vez por mês, a gente realiza a reunião mensal. No sábado passado, tivemos o evento da família, onde foi extremamente importante, foi impactante, foi emocionante, onde algumas das famílias de vocês estiveram aqui, brincou, participou, os filhos de vocês, e abordamos o tema sobre fadiga. Fadiga está sendo abordado muito, não só aqui, mas pelas transportadoras, pelos assuntos diversos, onde tem esse trânsito, né? Um movimento de transporte como um todo, né? A fadiga, para a gente entender, ela também não é só aquele cansaço físico, tem aquele cansaço mental, aquela falta de concentração. Às vezes você está ali, tá enxergando, você está mesmo, você está dirigindo, mas você não está concentrado. Então, qualquer deslizezinho, qualquer coisa que possa acontecer, pode acontecer algum acidente fatal, algum sinistro, né? Ou lesão grave, ou então o tempo determinado, a gente ficar parado, e, consequentemente, quem vai sofrer? Nossas famílias, o meio ambiente, a circunvizinhança. Então, é extremamente importante. E uma informação importante sobre a Abramet, que é a Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, nos relata que 42% dos acidentes do trânsito no Brasil, como um todo, é relacionado a sono mais fadiga. Então, você que estiver fadigado, você que estiver sobre medicamento, né, fazendo uso de algum medicamento que torne esse cansaço anormal, nos relate, seja criterioso, seja chato com você mesmo, até porque você vai estar sozinho ali com o seu caminhão. Claro, com a telemetria, a gente rastreando, entrando em contato, mas é você e seu caminhão. E quem vai sofrer é você, sua família, com a circunvizinhança, ou o meio ambiente, os usuários vulneráveis ali ao redor de você da via. Beleza? Vamos repassar aqui, como foi dito, a gente vai repassar um pouquinho aqui para vocês algumas informações sobre o simulado de emergência que aconteceu. Vai também falar um pouco sobre a IQA. IQA, Investigação de Quase Acidentes. Então, vamos ver um pouquinho, vamos prestar atenção. Como eu disse, às vezes, uma dúvida de um, às vezes, uma falta de informação de um, pode ser a falta de informação de outro, a dúvida dos demais. Então, vamos prestar atenção, que isso é extremamente importante. Como eu venho dito, põe na cabeça de vocês. Segurança, ou então qualquer informação que vai nos agregar valor, seja bem-vindo, entendeu? Não fica nesse impasse de, não, isso não presta, isso não precisa. Tranquilo? Vamos seguir. IQA, aprender antes que vire acidente. Como eu venho dito, IQA, investigação de quase acidente. O que é um quase acidente? É uma situação em que o acidente quase aconteceu, mas não houve consequência. Logo, a diferença entre um quase acidente e um acidente é um detalhe, consequência final. Por que a IQA, o IQA é tão importante? Porque ele mostra onde o risco e a exposição estão antes que alguém se machuque, que algo seja danificado e que haja dano ao meio ambiente ou à comunidade. Pegando um gancho aqui, existe a IQA e existe também a IQA comportamental, que é extremamente importante. Como a gente vinha dito, isso é nada punitivo. Isso é para a gente tirar lições aprendidas para que o nosso colega de trabalho não possa cometer, não só como nós, né, que às vezes cometemos, mas também nosso colega de trabalho. E também para aumentar nossa percepção de risco, é extremamente importante. Aqui, ó. Porque quase acidentes têm as mesmas causas do acidente, são alertas que nos mostram que um acidente pode acontecer logo, são oportunidade de aprendizado para agir antes de um acidente. Essa parte aqui, ó, frisa bem importante. São uma oportunidade de aprendizado para agir antes de um acidente. Como veio dito, você vai aumentar mais ainda a sua percepção de risco e também passar essas informações, multiplicar para os colegas demais. Como funcionam as investigações de quase acidentes? Os quase acidentes devem ser investigados com a mesma energia que os acidentes, pois as causas básicas e os fatores contribuintes são quase sempre os mesmos. Eles são sinais de que algo pior pode acontecer se não reduzirmos. Eliminarmos ou controlarmos os cenários de, quando bem investigado, eles geram planos de ação preventiva. Como eu digo a vocês, isso é uma ação preventiva. Que elimine ou controle o risco. Quando dizem aqui com a mesma energia de um acidente, por quê? Porque todo acidente, ele antes foi um quase acidente. Por falta de percepção de risco, por falta de uma análise de risco. Então, isso, consequentemente, vai aumentar a nossa segurança no trânsito diário. Não só para você como profissional, mas também para a sua família, os demais usuários. Por quê? Porque o pessoal não tem a mesma experiência e mesma percepção de risco e treinamento que você tem. O que faz a diferença? Não somente investigar, é essencial que as lições aprendidas sejam compartilhadas com todos aqueles que, de alguma forma, podem passar por situações parecidas. Quando debatemos as causas de quase acidente e as lições extraídas deles, facilitamos a aplicação das medidas preventivas e evitarmos que um acidente aconteça. Meio ambiente seguro, o PAI, pronto, aqui pulamos a parte da IQA, então um detalhe importante, você que está aí na sua estrada, na sua via, um IQA comportamental, seja IQA normal, uma investigação de quase acidente, nos relate, nos repasse, a empresa ela dá esse incentivo para vocês ganham uma premiação, vocês concorrem, podem concorrer também para o cliente, então é extremamente importante, tem a motivação, então, só que o mais importante são as lições extraídas, aprendidas dele, beleza? Aí, nesse detalhe agora, vamos passar para o PAI, que é o Plano de Atendimento de Emergência, que vamos passar as informações da divulgação do simulado que aconteceu.
Aqui é a parte do fluxo de comunicação, como a gente viu falado, o pessoal da integração já que entrou mais novo já fala esse fluxo de comunicação, que é o coordenador, o Adson Alexandre. Então, qualquer coisa, qualquer sinistro, qualquer situação, entrar em contato com a empresa, com o Adson Alexandre. O substituto do plano, Luciano Nascimento, que é o coordenador da SSMA, e também Jânio Andrade Luzia, que é o gerente de faturamento. Bom, aqui é uma ilustração, né, onde tivemos convidados a Ultragás. Como vocês sabem, estamos transportando a Ultragás, o GLP, o gás. Então, o pessoal veio aqui fazer auditoria, veio prestigiar esse momento tão importante, né? Bom, aqui, como vocês podem ver, umas informações importantes do que a data do simulado de emergência foi dia 27 de fevereiro, às 7 às 10 horas da manhã, e aqui na matriz de Jaboatão dos Guararapes, a matriz da LVA. Conceito. A realização de simulados de emergências anuais nas empresas que transportam os produtos perigosos é fundamental para garantir que todos os envolvidos estejam preparados para agir de forma rápida, segura e organizada diante de situações inesperadas, como vazamentos, incêndios, acidentes ou tombamentos de veículos. Esses exercícios permitem treinar na prática os procedimentos de resposta à emergência, avaliando a capacidade de reação dos motoristas, equipes operacionais e de apoio. Além disso, ajudam a identificar falhas nos planos de emergência, melhorar a comunicação entre as equipes e reforçar a cultura de prevenção e segurança dentro da empresa. Os simulados também contribuem para que os colaboradores ganhem confiança e conhecimento sobre como agir corretamente, reduzindo riscos para as pessoas, para o meio ambiente e para a carga transportada e para o patrimônio da empresa. Dessa forma, realizar simulados periodicamente demonstra compromisso com a segurança, atendimento às normas e preparação adequada para minimizar impacto em situações reais de emergência. Em sumo, o conceito, o que serve o simulado de emergência? Daí, auxiliar, nos capacitar para situações de emergência, sinistro que pode acontecer ali no dia a dia de vocês. Por quê? Muitas vezes falam, né? Não, mas não dá tempo e tal. Deus me livre e guarda, né? Tem situações que realmente não dá tempo. O que a gente pode fazer realmente é correr, mas graças a Deus não houve isso, não vai acontecer com vocês. Só que o simulado de emergência, onde todo ano realizamos, para que a gente tome as melhores medidas possíveis ali para que minimize, mitigue as consequências daquele acidente. Como eu venho dito, esse acidente não pode só prejudicar você em si, mas também sua família, com certeza, que vai estar em casa ali esperando, ali apoiando. A gente sabe que se a família não estiver bem, se você não estiver bem, consequentemente, os dois não vão estar bem. Então, tem o meio ambiente, tem também a circunvizinhança e também tem os outros usuários da via. Descrição do cenário. Aconteceu, né? O simulado foi realizado aqui no pátio da garagem, como eu venho dito, da matriz LVA. Horário 8h30, 7 até umas 10 horas da manhã. Os veículos envolvidos, o primeiro, com um veículo de combustível, que estava carregado com S10, e também o veículo de GLP, onde dentro da garagem, no estacionamento, aconteceu a colisão, onde teve um pouco de vazamento do combustível. O motorista que está... o que aconteceu, né? Quem estava envolvido, os motoristas, foi um detalhe importante, parabenizar Jadiel e também Marcos Freire por ter participado desse simulado, foram ótimos. Qual foi o cenário, né? O motorista estava fadigado, sexta-feira, como veio dito, a fadiga está batendo muito no pé dos motoristas, não só aqui na empresa, mas como todo da via. O motorista estava fadigado, sexta-feira, chegando de viagem de longa distância, quando ao realizar a manobra dentro da garagem matriz com o veículo rodotrem, carregado com 60 metros cúbicos de S10, tenta estacionar ao lado do veículo de GLP, o qual também estava estacionado em local inadequado. Quando o CT de combustível albaroa na parte da caixa de válvulas da traseira do CT de GLP, ocorrendo o rompimento da tubulação de descarga do superbitrem. Consequências, pessoas, não houve. Patrimônio, derrame de 20 litros de S10. Reputação, não houve cobertura da mídia. Custos estimados do terceiro, 5 mil. Então, foi um pequeno vazamento. Como eu venho dito, o simulado de emergência serve para nos auxiliar. Para quê? Para que a gente tome as melhores medidas ali naquela situação. Às vezes a gente fica muito nervoso, né? Só vocês sabem disso, como é que acontece. Fica muito nervoso. Às vezes um detalhe importante, como colocar um EPI, já pode prejudicar você, como pode salvar você. Um detalhe importante, a sinalização de segurança é extremamente importante. Por quê? Porque pode influenciar outros usuários a acontecer, consequentemente, uma consequência bem maior desse acidente. Assuntos abordados, né? Plano de atendimento de emergência, o organograma do PAI, e fluxo de comunicação, transportadores, órgãos governamentais, clientes, entre outros. Descrição das tarefas e responsabilidade de cada posição na organização de resposta, mais preparativos para o atendimento à emergência, antes, durante e pós-acidente. Cenário e telefones de emergência, hospitais, PRF, bombeiros, Ambipar, como vocês viram, teve a participação do Corpo de Bombeiros, da Ambipar. Autoavaliação de risco no local do evento, mais isolamento da área, como veio dito, um detalhe importante, parabéns a Jadiel e Marcos Freire,
fizeram todo o passo a passo certinho, o fluxo de comunicação, entrou em contato com a empresa, fez a sinalização correta, utilizou os equipamentos, tentou prestar atenção se houve vazamento do GLP, tranquilo? A importância de manter a calma para cada tipo de cenário. Assim, muitas das vezes a gente pensa, não, mas simulado todo mundo fica calmo. Só que o treino leva à perfeição. Se a gente não tem esse simulado, como é que a gente vai saber agir no momento assim, preciso de um sinistro? Então, o simulado de emergência serve para isso, para nos auxiliar. A vida em primeiro lugar, se não for seguro, não faça. A importância de estarmos preparados para o inesperado. Tirar lições aprendidas do exercício para aprimorar o atendimento da emergência, a fim de minimizar as suas consequências. Essa parte aqui, ó. A importância de estarmos preparados para o inesperado. A gente nunca espera sair de casa, a gente, como é que se diz, tem até no treinamento do 35. A gente sempre pensa que a rotina vai ser igual, só que não vai ser igual. Pode acontecer esses impasses. Então, você dirigir esperando o inesperado, aquela percepção de risco, com certeza vai nos livrar de mais situações graves lá na frente. Pode passar. Aqui eu tenho a parte do treinamento teórico, onde o pessoal tirou as nossas dúvidas do Corpo de Bombeiro, da Ambipar, teve uma reunião com os diretores aqui dentro do auditório, foi extremamente importante. Pode passar. Aqui mais algumas ilustrações sobre a orientação de cuidado nas primeiras ações. Pode passar. A análise da área e atuação, né, onde houve atuação dos nossos motoristas da situação do simulado de emergência. Atendimento à emergência, né, aí mostra o motorista Marcos Freire fazendo todo o processo aí de isolamento, desligou a chave geral, tudo certinho. Pode passar. Comunicação do sinistro ao coordenador do PAI, quando eu disse, né, a primeira situação que acontecer de sinistro, qualquer situação que possa comprometer aí a sua viagem, sua saúde, entrar em contato sempre com a empresa, com a LVA, e o nosso coordenador do plano, que é Atos Alexandre. Pode passar. Atendimento do Corpo de Bombeiro e Ambipar, veio nos prestigiar, pode passar. Registro dos participantes, como vocês viram, né, participou todo os órgãos competentes, né? O Corpo de Bombeiro, a Ambipar, os nossos diretores também estavam presentes, toda a equipe da SSMA, como também os motoristas, a equipe também da Ultragás. Pode passar, gente. Anotações das lições aprendidas. As lições aprendidas, né? O cenário como um todo, também tivemos a aprender também com os demais motoristas, onde tiraram suas dúvidas, colocaram os pontos de melhoria também. Então, isso é extremamente importante, porque é a participação de vocês, que vocês têm o conhecimento na prática, tanto teórico como na prática, né? Pode passar. Reunião de fechamento, como veio dito aqui, a gente já passou, pode passar. Treinamento realizado com sucesso. Então, pessoal, esse investimento que as empresas fazem, realizam, principalmente a LVA, que realiza esse investimento, isso é investimento para vocês mesmos. Quer dizer, não só para vocês, né, mas também com uma família de vocês, como eu venho dito. Não é só você, é você, sua família, meio ambiente, os outros usuários na via. Então, é extremamente importante, tire suas lições aprendidas. O pessoal que tem sua dúvida, tire sua dúvida, entre em contato, tá certo? Vamos embora. Passar. Aqui é o tempo de resposta, aqui é como se fosse o fluxo de comunicação, realmente o tempo de resposta do simulado em si. Pode. Aí aqui, lições aprendidas, eu vou deixar com o seu Amaro, entrar em detalhes com vocês. O seu Amaro, além de ter o conhecimento, né, teórico, o prático, tem muita experiência com vocês, então tem muitas informações importantes para passar para vocês, beleza? Tivemos aqui o simulado foi um sucesso, como vocês viram aí através das fotos. Por que é um sucesso? Porque eu acho que foi passada a informação básica, né, a principal, que é como você deve ter calma, como você deve agir numa situação dessa. Mas a gente criou uma situação dentro da garagem que não é só dentro da garagem que pode acontecer aquele cenário, né? Aí o seu Mário vai falar, ele já foi motorista, é experiente, sabe onde, tanto quanto vocês, onde a gente pode estacionar e pode acontecer um cenário desse, né, seu Mário? Isso. Bom dia a todos aqui presentes. É muito importante o simulado de emergência, como o Lucas aqui já falou. A gente observar que um simulado, ele mostra tudo o que pode acontecer no nosso dia a dia. Graças a Deus que nunca aconteceu, e tudo que nós queremos é que nunca aconteça, continue sendo sempre um simulado. Mas ali a gente vai falar agora sobre lições aprendidas. Primeiro ele disse ali, o motorista agiu de forma rápida. Já foi parabenizado os dois motoristas e continuamos com a mesma concepção. Parabéns à agilidade dos dois motoristas. Manteve a calma. É essencial. A calma nesse momento faz com que você conduza o ambiente de forma segura. Uma vez que você perde a calma, você perdeu o controle. Tudo aquilo que você perde o controle, ele deixa de ser um acidente de pequena proporção e pode causar um acidente de grande proporção, simplesmente pela falta de controle dos envolvidos. Mas a gente pode, como os dedos das mãos da gente são diferentes, né? Tem pessoas aqui presentes também, tá, gente? Participando. Cada um vai agir de uma forma diferente na hora que se depara com emergência. A gente faz treinamentos, até ajuda o outro que se envolveu e vai com calma e lembra de tudo. Mas quando é com você, às vezes dá um branco.
mesmo você sabendo de tudo. Você fica numa adrenalina tão grande, e aí esquece. O que é que eu tenho que fazer quando dá esse branco? Pedir ajuda. Eu não vou me envolver numa situação que eu não estou sabendo, porque eu esqueci, porque eu estou nervoso, é normal, nós somos humanos. Liga para o monitor, liga para o SSMA, liga para o coordenador do plano. A primeira pessoa que veio na cabeça foi a Amaro, liga para a Amaro. A gente está falando sempre que o coordenador do plano de atendimento de emergência é Adson. Ele é que vai direcionar as comunicações aqui internas para os clientes, vai acionar os órgãos, mas na hora só veio a Amaro. Eu vou ligar para a Amaro. Na hora só veio a Ana. Liga para a Ana. E eles vão te ajudar. As pessoas vão ajudar você a tomar as medidas mitigatórias, que a gente fala, que vai minimizar a situação que está ali acontecendo, para não piorar mais ainda, né, Samara? Isso. Então, fica tranquilo, que mesmo você estando nervoso e esquecendo, ainda tem o telefone que vai estar alguém aqui, ó, te ajudando a agir de forma segura diante de uma emergência. Isso, muito bem, Ana. Porque a ligação ela não pode paralisar a comunicação porque você não conseguiu falar com o Adson. Então, segue o fluxo, o importante é a comunicação. O quarto ali, ele fala do uso dos EPIs, né? Usar os EPIs, necessário, até porque trabalhamos com líquido inflamável. Não sabemos o que pode acontecer com o contato, quando você tem um contato físico com o produto em que você transporta. Olha, tentou conter o vazamento. É uma ação tomada, que isso só vai acontecer se for um vazamento de pequeno porte. Então, sexto, ele verificou, junto com o motorista do CTGLP, se tinha vazamento de gás e não foi identificado. Então, observou o quê? As válvulas. Ele viu que no tanque do combustível já havia o vazamento. Então, vamos verificar junto? É um ponto positivo. Certo também, muito bem, são lições aprendidas. Certo, acionou de forma correta a empresa, como a Ana falou agora, e eu também ressaltei em cima sobre a comunicação. Isolamento da área. Isolamento da área é fundamental. Temos cuidado na hora de isolar a área para que você não fique do lado do vento, ou seja, onde o produto está derramando e você venha ter o contato com o produto. Isolar a área de uma forma segura, onde você possa justamente fazer o que diz o nome, afastar os curiosos. Curiosos, eles são curiosos, já estão dizendo. Eles não têm o treinamento que você tem, eles não têm o conhecimento que você tem, não conhece o produto que você está carregando, não sabe o tamanho do risco. E hoje o aparelho celular é um cara que ele é mais presente do que o próprio dono do aparelho. Ele chega primeiro, todo mundo quer fazer uma filmagem. Então, afastar os curiosos é um ponto positivo. O 10º ele fala, passou a informação da emergência aos órgãos que chegaram para ajudar na emergência, ou seja, Corpo de Bombeiro e Ambipar. Esses órgãos, eles são responsáveis não só pelo meio ambiente, mas como vida de um modo geral. Quando nós falamos de Ambipar, o que vem logo na nossa mente é que a Ambipar ela cuida de vegetais, meio ambiente, mas são vidas. Quando o meio ambiente ele é afetado, ele afeta vidas humana, animal, vegetal. Então, por isso que existe a política de SSMA, Segurança, Saúde, Meio Ambiente. Precisamos caminhar sempre juntos. Esses caras são as pessoas que trazem e mantêm a vida. 11. Acompanhou do início ao final o atendimento de resfriamento do CT pelo Corpo de Bombeiro e transbordo do produto realizado pela Ambipar. São segmentos que, como motorista, precisamos fazer esse acompanhamento. Até para quê? Para que possamos certificarmos de que todo produto ele foi justamente transferido para o carro, o transbordo foi feito com sucesso, com segurança, com acompanhamento do início ao término da operação. Afinal, o gerente, o líder do caminhão é o motorista. Você conhece mais do produto que você está transportando do que o bombeiro. Pode ter certeza disso. Do que a Ambipar. E até estuda mais do que o bombeiro em relação a fazer emergência, porque ela é uma empresa especialista em fazer socorro para transporte de produtos químicos em geral. Tá? Mas o bombeiro, a Polícia Rodoviária Federal, o SAMU, não entende do produto como o motorista entende. Não tem o conhecimento que vocês têm. Então, por isso, tem que acompanhar esses órgãos do início ao fim da operação. Até dizer, ó, está liberada a área, acabou a emergência. Está tudo tranquilo. Aí o motorista sai de cena. Outra coisa importante, como não teve, a gente viu ali no início, envolvimento com mídia, né, não houve, ali a gente colocou no início, mas pode ser que você esteja num ambiente onde chegue alguém para te pedir uma informação, ou um repórter, para saber o que aconteceu na emergência. O que é que o motorista faz? O que você vai fazer? Nada.
Você não vai dar informação nenhuma, porque você nem tem a informação completa. Você nem sabe naquele momento o que aconteceu de fato. Vai ser feita toda uma investigação. E a resposta que você vai dar para quem está lá pedindo uma reportagem é essa, só aguarda a empresa chegar e o responsável, a empresa ainda vai fazer a investigação e eles vão te dar a informação necessária. Nada de dar informação para a mídia, porque a mídia usa tudo que você falar contra você mesmo, contra a empresa. A gente não sabe o que aconteceu, ninguém, está tudo ali, ó, na quintura do fato, né, do evento. Então você não tem todas as informações frescas na sua cabeça, não sabe de fato o que houve. Não precisa passar a informação para ninguém. Diz que tem um setor responsável na empresa que vai repassar as informações a partir da investigação, porque nem a gente está sabendo ainda o que aconteceu. Isso. Certo? Então, nada de comunicação com a imprensa. Passando aqui, aí vem as lições aprendidas. Isso. Apesar de ter feito a sinalização da área, ainda faltou alguns itens, né? Para ser complementado lá na sinalização. Então, foram posicionados cones para afastar os curiosos, mas faltou a fita, faltou as placas perigo afaste-se, perigo não fume, faltou os extintores. Isso tudo faz com que a área fique mais reservada ainda, quando você coloca aquela fita, né, Jadiel? Concorda? Coloca as placas, e aí a pessoa, perigo não fume, por quê? Vai explodir se eu chegar ali? Então, as pessoas que estão lá, os curiosos que vão chegar para roubar o produto, para saber o que foi, para poder passar na mídia o que está acontecendo, eles não sabem qual é o perigo daquele produto. Então, a gente vai posicionar a placa sempre que acontecer emergência. Se for um pequeno vazamento, como o senhor Amaro falou, vai primeiro tentar conter aquele pequeno vazamento. O que tem naquele kit laranja que tem dentro do carro de vocês, lacrado, que é só para usar em caso de emergência em pequenos vazamentos. E as mantas que absorvem, né, o produto e não vai fazer com que ela vá para valas e rios, vá contaminar, né, a rede pluvial. Então, a gente precisa fazer essa contenção para que fique só ali, contida, e a gente consiga contornar isso quando a Ambipar chegar para fazer o apoio da gente. Ou a gente fazer a limpeza daquele produto e descartar no local adequado. A partir do momento que derrama, ou você sai pisando em cima do produto, espalhando mais ainda aquilo que foi derramado, está contaminando mais ainda o meio ambiente. Então, por isso que existe o kit e todo aquele material que tem dentro. Tem as mantas, tem os cordões, tem saco de lixo, tem sabão em pedra, tem a pá e a enxada de borracha, porque se você vê que tá pouco ali, aquela contenção que eu tenho que fazer, vai ali, pega areia e coloca areia ali próximo também, para que ele não escorra, tá? Então, isso, o kit, a gente faz um treinamento, né, durante o ano, especificamente do kit também, então a gente vai fazer um simulado depois, só falando desse pequeno vazamento. Então, fiquem cientes que o kit está lá para ajudar vocês também, mas só para pequeno vazamento. Caso ocorra, pronto, eu acabei de falar do segundo item, né? O terceiro item é posicionamento dos extintores, né, que eu citei também no início. Quarto item, não seguir dirigindo ou manobrando o CT, caso sinta algum tipo de sonolência, cansaço ou fadiga. Fadiga está bem ali, grande, as letras. Gente, a gente tem o programa Sigo Bem. O simulado se baseou em o motorista chegou para deixar o carro na garagem, porque era uma sexta-feira, eu estava meio apressado e cansado. Se eu sinto, a única pessoa que vai dizer se eu estou bem ou não para seguir a minha viagem, para seguir a minha manobra, é o motorista. Nenhuma tecnologia vai me dizer isso. Ou vai. A tecnologia pode falhar, mas você tem a sua consciência de que eu estou com os olhos pesados, já bocejei várias vezes, estou com cansaço, estou agoniado, querendo parar, e eu fico insistindo porque eu tenho que chegar, porque tem um aniversário para ir, porque é sexta-feira, porque eu vou folgar amanhã, e talvez você nem chegue. Vai insistir e talvez não chegue, e aconteceu, como a gente fez o simulado, isso. Estava apressado, entrou de qualquer jeito no estacionamento, da garagem, do posto, aonde quer que seja para você estacionar, e não prestou atenção, não fez a autoavaliação de segurança, se envolveu no acidente. Adiantou você querer apressar? Insistir porque estava cansado, mas vai dar, eu vou conseguir. Quando o cansaço chega, ninguém segura o cansaço, nem você. A única coisa para o cansaço, qual é, seu amado? Dormir. Cansaço é descansar. É a única coisa que vai fazer com que você se recupere, é dormir. Isso. Então, não insistam em dirigir com fadiga. A gente sabe que precisamos produzir, mas eu tenho certeza que ninguém aqui da empresa, em geral, vai pedir para você produzir cansado. Nem vai pedir para produzir correndo, acima de 80 km por hora. Ou na chuva, acima de 60 km por hora. Ninguém vai pedir para você fazer isso. Então, falamos semanalmente sobre isso. A fadiga é um tema, como o Lucas falou no início, que mais mata, né, no trânsito. Então, vocês têm treinamento, têm conhecimento, tem pessoas que querem cuidar de vocês aqui. Sentiu cansaço, sentiu tontura,
sentiu uma febre inesperada, que de repente bateu em você, para no local seguro, pede ajuda. A gente só vai deixar você continuar quando você estiver bem. Isso a gente já teve vários exemplos aí, vocês sabem disso, porque do grupo do WhatsApp aí, que a gente não faz parte, se comunicam também, né? E quando a pessoa tem um problema, a empresa está dando todo o apoio, está indo lá e está, né, prestando o atendimento necessário. Então, entre em contato, se comuniquem com a gente, tá? Sempre que for realizar manobras para frente ou de marcha ré, sempre, para qualquer tipo de manobra, devido ao tamanho, qual é o tamanho do carro da gente, Samara? Justamente, 25 e 50. 25 metros e 50, não é para todo mundo que pode dirigir um carro desse tamanho, não. Então, vocês são especiais, vocês têm um conhecimento, têm a noção, têm a percepção, né, de fazer manobras com esse carro, mas eu preciso pedir ajuda. Mesmo tendo experiência de 20 anos, de 10 anos, vou fazer uma manobra para frente, fazer uma manobra ré, principalmente, que é a mais perigosa, aí é que eu preciso de ajuda mesmo. Vou para um local que eu nunca fui, ou é a segunda vez que eu estou indo, é um local apertado, eu tenho que ir para ali. Mas se não der para fazer, é o que a gente sempre fala, se não for seguro, não faz. Pratica isso que a gente fala, não é só a gente falar para tirar foto, não, para fazer histórias, não. É a gente praticar mesmo, não está dando para fazer, eu não vou fazer, eu vou me arriscar. Eu que estou aqui, eu estou vendo a situação. Estou avaliando, não dá para fazer a manobra, não faço. Acabou. E pede ajuda, vai envolver 10 pessoas na empresa. Ah, eu sou novato, eu vou pedir ajuda, vão dizer que eu não sei. É melhor pedir ajuda do que se envolver num acidente e provocar um derrame, como a gente simulou aqui. Isso mesmo. Um vazamento. Né? Completando, Ana, sobre esse cenário, esse artigo 5º, é muito importante não só conhecer o cenário, conhecer o ambiente e conhecer o equipamento. Ana falou que 25, 50 e 50. Cada equipamento se comporta de forma diferente. Seja ele uma convenção para a esquerda ou para a direita, ou uma convenção em marcha ré. Quando nós falamos de manobra, a primeira coisa que vem à nossa mente é como se estivéssemos aplicando um treinamento de condução econômica. Quando fala em economia, o motorista diz, é diesel. Mas economia é de um modo, em geral, tudo envolve a direção econômica. Por quê? Uma para-brisa, por exemplo, tem o quê com economia? E a perca de tempo? E o prejuízo? Afetou a economia. Não é diferente uma manobra. Manobra de convenção para a esquerda e ou para a direita. Manobra de convenção em marcha ré. Conhecer o cenário e o equipamento. A lição aprendida que nós diríamos chamar a atenção nesse ponto mais importante de todo esse treinamento é justamente estacionamentos. Entre eles, pátio de estacionamento, garagem, terminais. Esses lugares, eles são apertados, não foram projetados pelas empresas para comportar milhões de caminhões ao mesmo tempo, mas eles comportam desde que cada um ocupe seu espaço necessário. Olha, não se pode, duas pessoas não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Precisa que um ceda o espaço. Então, o que nós aprendemos naquele simulado foi que havia um carro estacionado de forma errada, ou seja, inadequada, e houve também, por parte do motorista, como o cenário mostra, o cansaço, a pressa para chegar em casa fadigado, ele não avaliou o cenário e nem avaliou o comportamento do caminhão no qual ele dirigia. Então, o que nós queremos falar é para que tenhamos calma, paciência. Ana citou, chama alguém. Olha, só se pergunta quando não sabe e só se pede quando precisa. Quando eu não sei, eu preciso perguntar. Se eu peço, é porque eu necessito. Pedir ajuda faz parte da nossa vida no dia a dia. Levantar a mão e dizer que não sabe, olha, pense numa excelência de reconhecimento. Por quê? Eu não sei. Ninguém nasceu aprendido. Todos nós aprendemos constantemente. Então, desce. Deixa quem quiser falar lá no outro lado. Mas você sabe que vai estacionar de forma segura. Não vai se envolver em um acidente. O motorista que lá foi apresentado, ele foi citado como se estivesse dentro da cabine. Chegou, tivesse acabado de estacionar. E o outro foi lá e chamou. Bati no teu carro. E se ele está em casa, que já estacionou, já foi para casa? Ele chamaria quem? Ninguém. Então, como podemos evitar? Evitando, analisando o cenário, avaliando o comportamento do seu caminhão, porque cada caminhão se comporta de forma diferente. Então, esses são os deveres que nós devemos obter, trazer para a nossa memória. Quando a Ana disse, o DSS é o momento em abrir a nossa mente para os ensinamentos que já foram passados
anteriormente, no início da sua contratação, e constantemente estamos passando toda semana, tocando em algo que vem nos chamando a atenção. Falamos nesse instante sobre o simulado de emergência. Como o Luciano, nesse instante, falou, precisamos tocar num ponto que tem nos chamado a atenção, Ana, e é velocidade. Pátio de estacionamentos, como aqui foi citado, garagem, não só aqui, mas todo e qualquer um. Existe um limite de velocidade dentro desses estabelecimentos que são fechados. Todo estacionamento é fechado, toda empresa é fechada, ela é uma empresa privada. E lá dentro existem limitações. E os limites são 20 km por hora. Por quê? Já pensou se eu vou passando aqui a 25 km porque eu preciso passar na frente de Ana para abastecer primeiro? De repente, Diogo vai saindo com o carro e eu causei um acidente desnecessário. Porque poderia ter esperado Ana estacionar, ter esperado o meu tempo para fazer o abastecimento, não tinha acontecido um pequeno ou grande acidente. Quando falamos de violação, não trata-se simplesmente de violar para a empresa, mas sim evitar um acidente, no qual não sabemos nunca o que pode acontecer se vier a acontecer. Por que eu estou falando sobre isso? Porque nos últimos dias tem acontecido frenagens bruscas dentro de estacionamentos, excesso de velocidade dentro de estacionamentos, de pátios de estacionamento, terminais. Então, limitem-se as suas velocidades, seja ele onde for. Onde é a garagem? Conceição de Jacuípe, 20. Onde é a garagem? É lá em Guamaré, 20. É aqui onde nós estamos, é 20. E o Elog, Sulog, enfim, seja onde for, 20 quilômetros. Assim você vai evitar violações, porque quando dá uma frenagem brusca, chama-nos a atenção. Por isso que a empresa vê. A empresa não tem disponibilidade de ter aqui 140 pessoas monitorando um a um diariamente. Mas a mão, quando levanta, vai ser identificada de onde partiu. É por isso que é identificado justamente hora, minuto, segundo, local e pessoas envolvidas. Então, pedimos para que os senhores se atentem, porque tudo que nós não queremos é sinalizar alguém porque cometeu uma violação. Essa não é a intenção da empresa. A intenção da empresa é justamente passar as informações, ficar tranquilo e saber que tudo está seguindo dentro do normal, como é repassado constantemente. Número 6. Olha o que ele fala. Nunca estacionar na garagem LVA fora da área demarcada para o tipo de carga. Na empresa aqui, conseguimos marcar um estacionamento que está nesse formato. A primeira fila, ele fala de caminhões carregados. A segunda fila e a terceira é justamente onde vão comportar os carros vazios. Porém, você pode ver que agora existe GLP. Está lá. Então, essa fila do GLP, ela vai estar demarcada na cor alaranjada, como lilás, aliás, como vai estar demarcada para o GLP. O que nós pedimos? Para que quem chegue, o caminhão de combustível, não ocupem essa área. O mesmo pedido. Quem chegar com caminhão com GLP, ele não comportem, não ocupem a área do combustível. Cada um deve estacionar, nunca ocupar a área, para não se misturar, para evitar o quê? Evitar tudo que nós estamos falando, evitar um mal maior. Então, estacionar de forma segura, pedir informação. Existem aqui no pátio as pessoas que trabalham no pátio. Dentre elas, eu me prontifico como primeiro. Por quê? Eu faço questão de querer ajudar. Existe Lindoquis e existe Aldemar. Os dois, um trabalha um dia e o outro dia seguinte. Mas existem as pessoas que trabalham aqui constantemente, como Ana, Luciano, Amaro, Diogo, Gustavo, Chay, Pedro, Adson, Lucas, enfim, todas essas pessoas, elas têm a obrigação e a consciência de ajudar um ao outro. Você baixar o vídeo e chamar um desses, eles vão fazer questão de te ajudar. Por quê? Porque a intenção da empresa é fazer com que não aconteça nenhum sinistro. A intenção da empresa é olhar para o pai e dizer, olha, mesmo que tenha muito carro, mas está tudo organizado. Porque você tem que pensar no próximo. Pensar quando Ana chegar, o lugar de Ana vai estar lá. Estacione de forma correta, peça ajuda, chame alguém, vai dar ré, baixa o vídeo e chama quem for passando. Orienta ele, se ele for uma pessoa inexperiente. Olha, me guia, me orienta, até porque lente de retrovisores, já está dizendo, ela está olhando para trás. E tudo que está para trás deve ser passado. Se você vai de encontro ao passado, você não tem visibilidade de 100%, como tem uma visão ampla do seu cenário adiante. Você vai olhar pela lente dos retrovisores, são graus.
Ninguém olha para trás e vê do mesmo tamanho que está na frente. Então, precisa-se sempre de ajuda, levantar a mão, pedir. Um fato importante, que aqui Diogo acabou de falar, obrigado, Diogo, pela orientação, gostaríamos de pedir aos senhores que, ao chegar na garagem, procurem sempre abastecer o seu caminhão, deixar pronto para o dia seguinte. Quando você faz isso, você está evitando perca de tempo para o dia seguinte, está evitando de tomar o espaço daquele motorista que tem um horário, e ele não tinha mais um horário para abastecer, onde chegou. Amado, eu cheguei na garagem de 18h50, a minha jornada só vai até 19 horas, e eu não tenho como abastecer, que eu passo mais de 10 minutos, e minha jornada fica como? Não se preocupa. Estaciona teu carro na bomba. Chama a pessoa responsável. Estávamos falando de abastecimento. A importância do abastecimento não é só saber que o carro ficou abastecido para o dia seguinte, mas sim para um controle interno. Quando mais tarde, 7 horas da noite, você vai precisar do balanço do que tem de diesel. O que é que eu tenho no tanque? Então, lá eu tenho 5.000, mas ele está consciente que os caminhões que estão no pátio estão abastecidos. Já pensou? Ele conta com que os caminhões estejam abastecidos, ele tem 5.000, ele pode chegar ao diesel mais de meio-dia. Mas se ali eu tenho 10 caminhões que ainda não abasteceram, ele tem 5.000 no tanque, não dá para abastecer aqueles caminhões e vai faltar óleo na garagem. Então, além de você perder tempo para o fluxo do dia seguinte, ainda vai perder tempo para a compra do próximo diesel. Então, tudo isso, ele faz com que haja um controle de ambas as partes, fazendo com que a operação ela venha fluir com segurança. Gente, a gente estamos falando sobre esses aspectos, que foi falado, estacionamento e velocidade. Completando sobre isso, ultrapassagem. Evitar ultrapassagem. Evitar a mudança de faixa. Quando a gente muda de faixa, a gente se envolve, a gente se entrega a convidar um acidente. Por quê? Porque facilita em até 35% as chances de se envolver em um acidente. Quase todas as frenagens bruscas que nós estamos detectando, elas são tentativas de ultrapassagem. Muitas vezes o motorista, desculpa, ele vai fazer uma ultrapassagem, vem um carro e ele freia. Quando ele freia, então ele causou, ou ele causa uma violação de frenagem, ou causa uma violação de velocidade por acelerar para passar de qualquer maneira. Então, evitar esse tipo de manobra. Evite ultrapassagem. Nós não temos, como a Ana citou, não tem pressa. A velocidade não é que faça com que vá fluir e ter segurança. A velocidade não faz você chegar. Precisamos entender que segurança e produtividade caminham de mãos dadas. Ana, pode continuar. Pronto. Seguindo aqui, a gente tem a divulgação do plano de ação, que foi gerado a partir daquelas lições aprendidas que a gente viu anteriormente, né? Tanto pontos positivos quanto os a melhorar. Naqueles a melhorar, a gente gerou um plano de ação que é divulgar com vocês o que foi feito aí nesse exercício no simulado. Espero que tenha sido passado para vocês com clareza, né? E aí a importância da gente realizar sempre a autoavaliação de segurança, mesmo diante aí de emergência. Ela não é só feita no início, quando a gente acorda, quando a gente vai dormir, antes de iniciar uma tarefa. Se deparou com emergência, um quase acidente, a gente tem que fazer uma autoavaliação também. E nesse cenário especificamente, antes de iniciar o isolamento, né, desligar a chave geral, relembrar de sempre desligar a chave geral e já descer com o veículo com os EPI. Orientamos também a realizar o isolamento, né, a gente falou da área completo, usando placas, fita, extintores, usar o kit para pequenos vazamentos, caso você se depare com pequeno vazamento. Seguir as orientações do programa, sigo bem, e aí a gente toca mais uma vez no tema fadiga, eu só posso seguir se estiver bem, tá? Não posso estar tonto ou passar mal na minha direção, porque senão aquele caminhão vai estar ali, ó, sozinho, no trânsito, e aí vai atingir uma família inocente, você pode morrer, e a gente não quer isso, tá? Antes de iniciar qualquer tipo de manobra, realizar sempre a autoavaliação de segurança, avaliando muito bem o cenário, estacionando apenas em locais permitidos, é o resumo do que o senhor Amaro falou, longe de fontes de ignição, isso é importante também, e com espaço seguro para realizar a manobra. Solicitar ajuda se necessário para a manobra de frente ou a ré. Posicionar os cones caso esteja sozinho. Se não for seguro, não devemos fazer a manobra sozinho de qualquer jeito. Tá? A gente tem um programa também que, além do Sigo Bem, tem um amigo da manobra. Amigo da manobra é quando eu estou vendo que meu colega está ali, ó, tentando fazer estacionamento,
ligou a sirene de ré, a gente já escuta, já sabe que vai fazer aquele tipo de manobra. Vai lá, você se oferece também. Não é só o motorista pedir ajuda. Você está vendo que a pessoa está precisando de ajuda, vai lá e ajuda. Amigo da manobra. A gente está numa empresa onde a gente precisa trabalhar em equipe, né? E sabemos que o outro precisa da sua ajuda, se deixe ser ajudado também. Quando a pessoa, às vezes, vai se oferecer a ajudar, o outro não quer. Não quero. Deixa que eu sei. Tem experiência nisso. Não precisa não, vai-te embora. E aí, quando não tem ninguém vendo, tem aqui o motorista monitor, não tem o técnico de segurança, não tem os coordenadores, o gerente, você está sozinho num posto para fazer uma manobra, não tem ninguém aqui, eu vou fazer só porque eu tenho experiência, e aí é aí que acontece o que você não queria que acontecesse. Tá? Então, tenham consciência de que somos adultos, todos bem criados, inteligentes, cientes de que todo mundo tem que seguir a regra e o procedimento, porque eles existem, porque os eventos aconteceram. E aí foram criados para que outros não passassem pela mesma situação. E a gente está reforçando também para manter a guarda alta sempre. Então, para isso, a gente precisa ter foco no que a gente está fazendo. Esperar o inesperado sempre. Então, ter atenção, ter calma, tranquilidade, seguir os padrões que a gente vem falando desde o início do DSS. Tá? Divulgar o local adequado para estacionamento, a gente acabou de fazer aqui da garagem, né, as fileiras aí que o seu Amaro falou. E a gente vai inserir esse vídeo aí lá no Acônitos para você assistir o vídeo também do simulado, vai ser passado agora aqui para vocês, mas vai estar lá no Acônitos também. Então, vamos ver como é que foi na prática a dinâmica do simulado da emergência, tá? Ei, meu irmão, eu coloquei no seu carro, vem com esse aí pra me ajudar. Rapaz, eu coloquei no seu carro, tá vazando combustível do meu, o carro dele tá vazando, eu tenho que olhar aí. Alô, bom dia, seu Adson. Meu nome é Marcos Freire, eu sou motorista da empresa LVA. Eu cometi um acidente agora aqui no pátio, eu preciso da sua ajuda urgente. Chama o bombeiro, aciona o pessoal aí, obrigado. E esse foi o exercício que a gente fez aí, deu para perceber que tinha bastante pessoas participando, né? Inclusive está aqui presente também um dos motoristas envolvidos aí, né? Que participou aí do simulado, vai falar aqui com a gente rapidinho para encerrar, para não se alongar mais aí no DSS. Qualquer dúvida, ligue para a gente, para poder a gente sanar qualquer tipo de questionamento, tá bom? Jadiel, me diz aí, como é que foi participar aí desse simulado? Rapaz, como assim? Eu estava dentro da cabine do caminhão, né? E quando falaram comigo para participar, achei importante também, por causa disso aí, né? E quero agradecer também a LVA aí. Tá de parabéns. Tá bom. Obrigada, viu, Jadiel? Valeu. Tenham todos aí uma ótima semana.